Olá, boa noite, graças a paz, mais uma vez aqui para fazer a leitura da palavra de Deus e também orar por vocês. Boa noite, meus amigos, meus irmãos, meus ouvintes, todos aqueles que têm visto, ouvido a oração através de mim. Boa noite, e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês que é no livro de 1 Coríntios 16 e 17, tá? 1 Coríntios 6, 17 fala, 3, 16 e 17 vem falando sobre o suicídio, entende? Então, o suicídio porque nosso corpo é templo do Espírito Santo, como diz aqui. Não sabeis vós o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, porque o santuário de Deus é que sois vós, é sagrado. Então diz assim, certamente vocês sabem que são o templo de Deus, e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o templo de Deus. Meus amados ouvintes, o que me chamou a atenção nesta noite é sobre o suicídio. Nos últimos tempos, nós estamos vendo muitas coisas dessas acontecendo, pessoas se suicidando e tirando a sua própria vida. Mas a palavra de Deus diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, por que destruir? Por que você querer tirar a sua vida? Por que você querer desfazer o templo do Espírito Santo? Então, Deus nos chama a atenção nessa noite. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, porque o santuário de Deus é que sois vós, é sagrado. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite, meus amados ouvintes, irmãos, você jovem, adolescente, que talvez possa ouvir essa palavra nessa noite, tenha cuidado, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Hoje, por causa das consequências do pecado, das drogas, das prostituições, e de muitas outras coisas mais, os jovens hoje estão se destruindo o templo do Espírito Santo, que é o seu próprio corpo. Tenha cuidado. Ore, busque a Deus quando vier essa vontade que passar pela sua cabeça. Esse pensamento, ora, repreende em nome de Jesus, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, não pode destruir o templo do Espírito Santo. Amém? E que esta palavra sirva de alerta para você nesta noite. Para você nesta noite que ouviu esta palavra e que vai ouvir a oração. Tenha cuidado. 1 Coríntios 3,16, pode procurar aí na sua Bíblia que você vai ver. Cuidado. Não destrua o templo do Espírito Santo de Deus, amém? Que essa palavra sirva de alerta para você nesta noite. E agora, neste momento, eu quero entrar na presença de Deus para fazer uma oração para você e para você. Amém? Glória a Deus. Então, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho agora, meu Deus, entrar na presença do Senhor para pedir para o Senhor, meu Deus, que desfaz todos os pensamentos do mal, todo pensamento de suicídio, ó Deus. Que o Senhor, meu Deus, entra com providência, sopra no ouvido desta pessoa que o corpo dele é templo do Espírito Santo de Deus. E que ninguém pode destruir o templo, o seu corpo que é templo do Espírito Santo. Senhor, trabalha na mente dos jovens, dos adolescentes, até mesmo das crianças, meu Deus, que vive hoje nesse mundo perverso, cruel, maldoso, onde há tanta destruição, onde há, meu Deus,
tantas coisas ruins, ó Deus, acontecendo, meu Deus, na vida dos jovens, na vida dos adolescentes, ó Deus. Entra, meu Deus, com providência na vida desta pessoa, até mesmo velhos, pessoas, meu Deus, até mesmo pessoas conhecedoras da palavra de Deus. Entra, Jesus, com providência e desfaz todo pensamento ruim. Entra na mente, no coração, na vida e desfaz, meu Deus, toda seta maligna do mal. Porque o nosso corpo, meu Deus, é templo do Espírito Santo de Deus. Senhor, entra na vida dessa pessoa, entra na vida deste jovem, dessa adolescente, desse pai, dessa mãe, desse irmão que ouviu esta palavra nesta noite. Entra, meu Deus, com providência. E eu entrego, meu Deus, a vida dos meus ouvintes, dos meus amigos, dos meus compartilhadores da palavra de Deus, que eles possam, meu Deus, ouvir esta palavra, meditar e ter muito cuidado. Porque, ó Deus, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Senhor, muito obrigado por este dia, por este momento, pela tua palavra que falou conosco nesta noite. Entra, meu Pai, na vida de cada um. E eu peço, meu Deus, que entra nos lares, entra nos hospitais, entra na vida daqueles, ó Deus, que estão passando por tratamento doloroso. Mas o Senhor é o remédio, o Senhor é a cura, o Senhor é a libertação e o Senhor é a proteção. Entra nos corações amagoados, ó Deus, e transforma, Senhor, essas vidas, meu Deus. Retira a tristeza, angústia, medo. Retira, meu Deus, toda intriga, toda briga. Ó Senhor, entra na vida dessa pessoa agora. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que Deus te dê uma noite abençoada e um sono tranquilo, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Boa noite, fica com Deus, até amanhã, se assim Deus quiser, em nome de Jesus.